yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e você acredita se eu te disser que o Yubel é o deck mais importante do formato? Ele é o termômetro de como o nosso jogo vai estar, pelo menos até que o Razel chegue, né? E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra debater um pouquinho com vocês sobre um deck que aparentemente ficou esquecido. Esse deck é o Yubel, essa menininha aqui. Pois é, com o lançamento de Rota e o Multi-Arm Force dentro do jogo, aconteceu, olha só que coincidência, uma coisa exatamente igual rolou lá no OCG. No OCG, o Yubel vinha dominando o formato, dividindo, é claro, com o Snake Eye e com a Azamina, que já existia por lá. Azamina não, né, porque a Azamina veio de Rota, mas com o Snake Eye e Fiendsmith, mas o Yubel tava bem contra o Snake Eye, mesmo com o Maxi no jogo. Porém, Rota chegou, o Snake ganhou, o Azamina e o Yubel ganhou de Predador, também além do Maxi, o Foros. Então mesmo com o Stater Pack de Ash Blossom, Cola de Crossout e Maxi, você ainda tinha agora o Foros pra tomar. Então o Yubel deixou de ser usado. Aqui no TCG, aparentemente o Yubel vem caindo. Se você não lembra, eu fiz esse reporte aqui em cima comentando sobre o ICS de Niagara Falls, salvo engano, né? Eu devo ter comentado sobre esse vídeo, eu acho que sim. E lá você viu que alguns decks foram bem, né? O Fire King, o Snake Azamina. Então, o que esses decks têm em comum? Foi um torneio em que todo mundo foi apto para jogar com o Foros e contra o Foros. Então, todos os decks estavam adaptados. Como eu te mostrei em um vídeo aqui especificamente sobre engrenagens ruins versus Foros, que você pode ver nesse vídeo aqui em cima, o Yubel é um deles. Não só o Yubel, mas outra engrenagem que ele usa e usa muito bem, que é o Fiendsmith. Então, basicamente, as duas engrenagens principais que são usadas no deck de Yubel são meio que terríveis contra o Foros. O que faz com que você não seja incentivado a usar o Yubel. Pelo menos não no momento inicial. E a partir daí, a gente entra em uma das dinâmicas mais interessantes do jogo, que é a rotatividade do metagame, ação e reação, os acontecimentos, metacall e a importância que faz da leitura de um torneio para o outro, para fazer você perceber qual deck que vai ser interessante de usar. Afinal de contas, o Foros é uma carta intransponível, uma engrenagem que não é tão boa contra o Foros, automaticamente está fora do formato? Bom, aqui nós só temos uma carta que tem esse potencial de Maxi. O Maxi não existe por aqui. Então aqui é diferente do OCG. Vamos tentar entender um pouco sobre isso, porque o Yubel é o termômetro do formato. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela a gente vai passear de novo pelo ICS de Niagara Falls, que foi o primeiro torneio imediatamente depois do lançamento da coleção de Rota Rage of the Abyss, certo? Então lançou Rota na sexta, sábado já teve o torneio em Niagara. Teve aqui 875 jogadores, pois é, e o top 4 nós tivemos aqui, ó, um Fire King, um Sky Strike com o Ryan Yu, né? Tivemos o Tenpai Dragon e o Labyrinth. O que esses decks têm em comum, basicamente, eles não se importam tanto para jogar contra o Foros. Como você pode me ouvir falando sobre nesse vídeo aqui em cima, tem algumas engrenagens que eu te indiquei que o interessante de se jogar contra o Foros não é você ficar usando cartas que tentem pegar o Foros, é você usar um deck que a engrenagem dele é naturalmente boa contra o Foros, onde você dá poucas draws pro oponente, né? Você não dá um monte de draw pra ele, tipo, e mesmo assim você faz algo respeitável, enquanto tem muita tech cards por trás pra poder interagir com o oponente, e cartas de qualidade, como por exemplo, esse Fire King que eu tô te mostrando aqui. O Fire King, ele tá aqui, como vocês podem ver, não tem Crossout Designator na decklist do amigo, pelo menos não no main deck. No side deck dele também não tem. Por que que não tem? Porque essa é a dinâmica. A engine é quem tem que fazer a diferença para se jogar versus o Foros, com poucos summons fazendo interação do extra deck, né? Que eu quero dizer, poucos summons vindo do extra deck, mas que mesmo assim você consiga passear e fazer coisas relevantes. Esse deck, por exemplo, consegue fazer. O Tenpai também consegue, o Tenpai também é um deck interessante no formato, e qualquer outro deck que eu te indiquei nesse vídeo aqui em cima, por exemplo. Então, tá aqui uma das tentativas de você tentar jogar no formato em que o Foros estava jogando. E maluco, todo mundo tava querendo usar essa carta no main deck. Tava todo mundo usando. Se não, no mínimo no side deck, mas no main deck todo mundo tava usando. E esse torneio tinha essa premissa, era uma carta nova, então quem ia jogar ia ter essa carta no deck. Então, automaticamente você tinha que ter alguns pensamentos. Primeiro, eu vou jogar um torneio em que todo mundo vai estar jogando com Foros. Segundo, eu vou ter que usar um deck em que eu consiga jogar bem pra cima do Foros. E isso culminou no resultado desse torneio aqui.
certo? Então a galera foi tentando experimentar as coisas. Foi o primeiro torneio. Ele, como eu disse lá no meu vídeo de reporte, ele não deve ser levado como a exata regra do formato, mas é uma boa foto inicial pra gente poder entender as consequências do formato. Aí, nesse torneio aqui, por exemplo, nós tivemos 5 tops de Yubel no top 32 e ele parou, todos eles caíram no top 32, só ficou um aqui no 16, né? E ele foi até o top 8, tá ligado? Então, o deck que foi até o top 8, engraçado e curioso, não tão engraçado, mas curioso com certeza, é que o cara que foi melhor colocado com o deck de Yubel, que até então era o melhor deck do formato antes de rota, ele simplesmente teve que meter um monte de parada doida aqui pra poder jogar bem nesse contexto em que eu te falei. Então, o que ele fez? Ele colocou no deck dele a engrenagem de Exódia, de Millennium. Puta merda! O que ele faz? Eu já te contei nesse vídeo aqui em cima, onde eu comentei sobre o Snake Eye usando a engine de Millennium, mas dá pra entender e é praticamente a mesma coisa. Esses caras, eles vão pra zona de Spell Traps e eles se invocam de lá pegando cartas e fazendo volume dessa forma. Esses summons que eles fazem não são pegos pelo Force e não são pegos, por exemplo, pelo Purlia. Então você tem ali camadas de summon que não dão draw, nem pro Force, nem pro Purlia, que tava no deck de muita gente. O deck desse cara aqui não vai comprar o Force com tanta frequência e tal, enfim, então, ele foi, mano, ele foi. E aí, essa foi uma das opções que ele tentou. Inclusive, os Kashtira são uma engrenagem boa de se jogar nesse mundo do Force, né? Pra tentar desafogar um pouco. E essa foi a tentativa desse amigo, que tentou jogar o torneio dessa forma. E foi muito, muito, muito bem. Certo? Além de ter aquela dinâmica que eu já comentei com vocês, TTT Fake e Floodgate, que funciona mais em deck com menos cartas. Em 60 cartas, não sei se dá pra contar tanto, mas ele usou e foi muito bem. Além dele, temos outros decks aqui, ó. Por exemplo, esse Yubel aqui. Esse Yubel tá usando esse main deck, como vocês podem ver, ele foi pra outra vertente, outra abordagem, ele não tem Kashtira porra nenhuma e ele não tem Fiendsmith. O deck dele é Yubel Unchained, pra você ver o impacto que isso tem. O impacto que o Charm Force tem, porque a engrenagem de Fiendsmith, ela não é boa contra o Force, e ao mesmo tempo a engrenagem de Yubel também não é. Então as duas são ruins, tá ligado? Então o cara tirou uma delas e tentou fazer o deck dele de outra forma. E do jeito que ele fez, ele até pode usar algumas outras cartas, como por exemplo, Dominus Impulse, que quem usa Fiendsmith não pode usar. Então ele se abriu pra poder usar o deck dessa forma. Tá, é certo isso aqui? Tá tranquilo? Não sei. Mas ele fez top 32 com essa abordagem. Tudo isso é impacto do Force no jogo, tá? O que eu acho legal. A movimentação que ele gera no jogo. De novo, escroto, preço, enfim, tô revoltado. Eu já comentei diversas vezes sobre isso, tá? Tem gente que acha que quando eu faço um novo vídeo eu comento sobre isso e eu não me aparento tá revoltado nesse vídeo que eu tô fazendo, é porque eu já me revoltei em vídeos anteriores, tá ligado? Eu não posso ficar me repetindo toda vez que eu for fazer um vídeo nesse tema, tá? Mas, de novo, extremamente avesso ao fato do Force custar $150, né? Enfim. Mais exemplos de decklist vem por aí. Esse cara, por exemplo, usou o Force ainda dentro do ICS de Niagara, tá? Fez top 32 também. E não foi muito longe quando chegou dentro do top, né? Onde afunilou nessa dinâmica que eu tô te contando. Então, enfim, basicamente, esse é o mundo do Yubel, tá? Esse é o mundo do Yubel. Agora, por que eu tô dizendo que ele é o deck mais importante do formato? Bom, aí a gente vai entrar em uma questão, cara. O Force é muito importante. Muito importante. Disso eu e você já sabemos. Mas e por que o Yubel tem essa importância? Aí é que a gente entra num ponto muito legal, cara. Dinâmicas, movimentações de formato. O Force é uma carta que muda todo o metagame ao redor dele. E como eu disse pra vocês aqui, eu fui pincelando, todo mundo foi pra jogar esse torneio pensando em jogar com e contra o Force. Então o deck building faz diferença e o arquétipo que você usa faz diferença. De repente, decks que a gente não dava muita coisa passam a ser uma abordagem mais confiável do que jogar de Yubel. Jogar de Rescue é mais confiável do que jogar de Yubel. Por quê? Porque tem um Force. Então, tudo isso faz diferença. O que acontece? Daqui a pouco, e o Raish até falou sobre isso, tá, gente? Mas é simples mudança de metagame, tá? Eu só tô falando isso pra dizer que eu tô copiando o vídeo do cara, pelo amor de Deus. Mas enfim, o que acontece? Quando esse tipo de coisa rola, nós temos uma tech que tá muito em alta e muitos decks estão feitos para jogar em volta dessa tech. O que acontece? Ela pega pouco os decks que estão jogando. Automaticamente, quando isso acontece e você tá planejando ganhar o ICS, ou pelo menos ir muito bem em torneios assim, de nível alto, quando você tem uma tech que é muito popular, tá todo mundo usando, e ao mesmo tempo todo mundo tá jogando muito em volta, entende que a efetividade dela cai bastante? O que faz com que o Force saia da carta mais impactante que temos nos últimos anos para, de repente, não vale a pena eu jogar em volta, porque não vale a pena eu colocar ela no meu main deck. Na verdade, não é jogar em volta, não vale mais a pena eu botar ela no meu main deck. Por quê? Se ela é de ok pra médio contra todo mundo, porque todo mundo tá jogando muito em volta dela, eu posso tirar ela do meu main deck e colocar ela no meu side deck.
Quando esse tipo de coisa acontece, e aí cabe-se leitura do formato, né? Leitura, metacall e tal. Você consegue imaginar que o torneio seguinte, depois que as pessoas percebem isso, o crescimento de decks que se fodem pra Force, mas eles podem ir melhor, porque o Force saiu do deck da galera. Ele sai do main, no mínimo. Do mínimo, ele sai do main e cai pro side. E o Bell é um deck daqueles que, quando ele começa, ele vai ganhar de todo mundo. E você tem que ganhar indo primeiro, de todo mundo. E foda-se. O Yubel faz isso muito bem. Se não tomar o Force, esquece. Ele vai atropelar todo mundo, tá? Foda-se. Ele vai atropelar geral. Então, o Yubel é o deck mais importante do formato, eu acho, no momento inicial, por causa disso. Ele é o termômetro que vai dizer em que estado tá o jogo, né? O Force, ele tá muito bom no formato, e todo mundo que joga em volta do Force tá indo bem. A qual pro próximo torneio é você tirar o Force e jogar com deck mais o Wombo Combo como o Yubel. Aí o Yubel cresce, não só o Yubel, mas se tiver algum outro deck, enfim, o Yubel cresce. O Force não some, ele vai pro side deck, eu acho, tá? Ele vai pro side deck. Mas aí, depois, no Game 3, você vai tomar o Force. Vamos supor que você começou o Game 1, você ganhou o Game 1. O cara não tem Force no deck dele, na decklist. Ele não tem chance de comprar. No Game 2 o cara vai primeiro, ele ganhou, e aí no Game 3 sim, você vai primeiro e o cara colocou o Force no deck dele. Diminui a chance de que ele tem pra comprar o Force contra você. Porque se tá todo mundo usando no main deck, você tem a chance de tomar ela em 2 games, porque já tá no deck de todo mundo, entende? Você tem a chance de tomar em 2 games. Agora, quando você tem a chance de tomar só em um, você diminui pela metade a probabilidade de tomar essa carta. O que faz com que seja uma call ok de se usar um deck como esse aqui. Mas só isso não é argumento suficiente, eu acho, tá? Aí é que cabe a gente pesar algumas coisas. Tem várias decklists que eu já vi por aí, em que a galera tá usando, como por exemplo, deixa eu ver se tem algum deck aqui que tá usando nessa vibe, cara. Eu acho que não vai ter aqui. Puta merda. Que é a deck da galera que tá usando no Yubel, tipo, não só no Yubel, mas em outros decks também, assim como no Snake e tal, uma vertente com um Engraver apenas. Um Engraver só. Porque usando um Engraver você tem a possibilidade de trazer ele do deck, com o Requiem, por exemplo, né? Pra poder fazer a tua jogada de Cisa ou de GG, porque existe a Misa, né? E a Misa deixa que você faça isso dessa forma. Mas eu não quero ver ele na minha mão, tá ligado? Porque se eu tomar o Force eu não quero ter que jogar dessa forma. Mas se eu precisar eu tenho ele no deck, escondido em muitas cartas, que é o que o Bell consegue fazer. Mas não só isso, né? Eu tenho que conseguir fazer alguma coisa quando eu tomo o Force mesmo assim. Porque mesmo que esse mundo que eu tô te falando, lembrando, isso muda de torneio pra torneio. Pode ser que no torneio seguinte o Force caia pro side. Porque os decks bons contra Force foram muito bem. Então eles não pegam direito esses decks. Então eu tiro ele do meu main deck, tá ligado? E ponho cartas mais efetivas contra essa galera. Então o Yubel pode crescer. Uma vez que isso aconteça no torneio seguinte, se o Yubel for bem, decks como o Yubel mais um Wombo Combo, em que o Force é muito bom, o Force volte a usar. Aí você para de usar o Yubel. Enfim, o ponto é uma mudança de metagame. A roda gigante do metagame girando realmente, tá ligado? Cabe você ficar no lado certo dessa equação. Isso fica pro pro player fazer. Não é pra mim, não é pra você. Enfim, mas dito isso, você ainda vai tomar o Force, porque ele ainda tá no side deck. Aí aqui entra uma dinâmica que eu até comentei com vocês no vídeo que eu mostrei o combo de Yubel, né? Mais ou menos como que o Yubel joga pra cima do Force e por que é tão ruim jogar de Yubel, e você faz muito pouco. Mas eu até comentei sobre a possibilidade de você fazer o que esse cara aqui fez, ó. Esse cara aqui, ó, o Michael Walters, ele fez top 32 em Niagara Falls. Eu não tinha visto a decklist dele, mas faz sentido, que é usar a Eternal Favorite, essa carta aqui. Certo? Por que que isso acontece? Vamos aqui pro DB, e no DB eu vou te mostrar uma parada. Vamos... Caraca, eu tô perdendo fôlego pra falar, não sei por que isso tá acontecendo. Enfim. Tirar isso aqui, tirar isso aqui. Caralho, por que que não tá ficando certo? Agora sim, desculpa aí. Beleza, agora sim, ó. Então, aqui eu tenho uma mão com um deck de Yubel, tá? Ignora a mão, a gente vai voltar tudo pro deck, porque aqui o que eu quero é jogada de Yubel. Eu só vou dar um exemplo, tá? Se você faz jogada de Unchained, bom, com uma carta, com o normal summon do Beckoning Beast, você faz jogada de Unchained, por exemplo, e aí você vai ter a jogada do Rage, do Escape e do Little Knight, e do Little Knight de novo. 4 interações, cara, dando 2 op pro Force tá tranquilo. Um ponto que é importante frisar sobre Force é que ele não é uma carta que você olha e passa o turno. Ele é uma carta em que você precisa medir a pressão durante o jogo pra ver o quanto vale a pena ir pra dentro. Não é pra passar toda vez, cara. Se você não tem hand trap, você não vai fazer o mínimo do mínimo. Talvez você tenha que se esforçar um pouco mais, tá ligado? Não se esforçar, forçar um pouco mais. E aí, ao invés de eu dar 2 draw dele, eu vou dar 3 porque eu vou fazer 1 ou 2 interações a mais. Saca? Faz diferença você saber quando que você vai mais fundo e quando que você fica mais esperando, saca? Depende das techs que tem na mão, por isso que as techs são tão importantes, mesmo tomando Force, né? Mesmo fazendo jogada boa pra cima dele. Enfim, aqui a gente vai dar o Force pro oponente,
nós vamos dar normal summon do Sansara. O Sansara vai dar efeito, vai tributar e vai trazer alguém do deck. Mas o Force vai dar Chain. Ok. Nesse momento, eu tô tomando Force, eu tô tomando no cu porque eu tô de Yubel. Tudo bem, vai resolver, vai trazer aqui a Spirit do deck, o Force vai comprar uma carta lá, ó. Um contador nele. Efeito da Spirit que foi invocada, vai setar uma carta do deck, seta o Nightmare Pain. O Nightmare Pain vai dar efeito e vai estourar agora a Spirit pra poder buscar uma carta. Geralmente no combo você busca o Screamer, triga a Spirit pra trazer a Yubel amarela. Mas a Yubel amarela vem do deck e o Force comprou outra carta. E eu ainda não fiz ninguém do extra deck, tá ligado? Então é difícil. Eu não vou pegar o Screamer e nem vou trigar a Spirit Yubel. Eu vou buscar a Eternal Favorite, certo? Isso é uma carta pra estar no meu main deck? Não, porque se eu estiver jogando de Yubel, eu tô assumindo que naquele momento o Force caiu de popularidade e foi pro side. Então no game 1 eu não vou tomar, então eu não tenho uma Favorite. Mas no game 3 eu vou colocar a Favorite porque a galera vai subir o Force, entende? E tendo a Favorite, sem entregar a Spirit aqui, o cara comprou uma. Nesse caso você vai embaralhar os materiais, né? Você vai embaralhar aqui os materiais, vai fazer a carta desgraçada do Phantom Yubel e vai setar a Eternal Favorite. Por quê? Quando for no turno do oponente, nisso o menino aqui comprou 2 cartas, eu dei 2 cartas pra ele, mas quando ele for ativar um efeito de monstro, a minha Phantom tributa, nega o efeito do cara e mata a Spirit do deck. A Spirit morrendo, ela vai entregar efeito e vai trazer a Yubel amarela do deck. Tá aqui a Yubel amarela. Com a Yubel amarela em campo, quando ele colocar monstros no campo, você vai ativar a Eternal Favorite, que tem um dos efeitos de: se você controla um Yubel, descarte uma carta e mande essa carta face up pro cemitério. Tem que descartar uma carta, tá? Fusion Summon, Fusion Monster do extra deck, usando o monstro em qualquer lado do campo com material, incluindo um Yubel Monster, certo? Yubel fucking Monster. Então, com isso, você vai dar a Favorite, descarta uma carta, usa a Yubel que você controla e usa a carta do amigão lá. Quantos monstros? Bom, o monstro que você faz é a Loving Defender. Ela usa um Yubel monstro, mais um ou mais Effect Monsters no campo. Ou seja, você pode usar quantas cartas do oponente, quantos monstros dele forem possíveis. Se o cara tem um monstro só, tudo bem, você pode comer o monstro do oponente. Se o cara tem 2, usa os 2. Se o cara tem 3, usa os 3. Foda-se. Quando ela entra, ela queima 500 pra cada material. Ela não tem interação? Não, não tem. Não tem interação. Mas você levou cartas do cara. Você negou uma com o Phantom e você comeu as cartas do cara com o Super Poly. Lembrando, isso não é o que o deck vai fazer contra o Force. É uma jogada, uma fuga para um contexto em que pode ser ok você acabar usando o Yubel no jogo, no meta, mesmo com o Force estando lá. Mas no side deck da galera, entende? Não é isso aqui que faz o Yubel ser viável. O que faz o Yubel ser viável é o metacall. Isso é um plus que você tem para você não se fuder tanto quanto você talvez se foderia jogando de Yubel com Chainsmith, tá ligado? Porque não vale nem a pena. Mas, se o Force não tiver no main deck, adivinha, vale a pena, entende? Aqui é uma fuga pra Game 3, caso você, de fato, ache que a galera vai meter o Force no side deck. E colocando, você pode ter essa alternativa de jogada pra fazer também, entende? Esse é o grande ponto. E aí você vai levar alguns monstros do cara, depende do momento oportuno, depende se ele não conseguiu forçar antes, mas pelo menos um você leva. Pelo menos um monstro dele você tira e você já negou o efeito de outro com o efeito da Phantom. A ideia é essa, tá? Esse monstro aqui ele não morre, o Nightmare Pain força o cara a bater, e se ele bater, a Defender ela banha o bicho do cara e dá o dano nele, né? Como todas as cartas de Yubel fazem. Então, cara, isso aqui, pra mim, nada mais é do que uma das coisas mais legais que eu gosto no jogo. É um dos motivos pelo qual eu acho esse desgraçado do Force uma carta que me deixa tão puto, tá ligado? Me deixa tão puto, por quê? Porque ele é muito impactante. E por incrível que pareça, ele é impactante da maneira bem mais positiva do que a gente imaginava. Bem mais positiva do que a gente imaginava. Porém, é sinistro que pouca gente possa ter, cara. Pelo amor de Deus, como é que pode? Olha as dinâmicas que esse cara promove. Isso que eu tô falando pode nem ter tanta base, tá ligado? Eu sou só um cara aqui do meu quarto, olha o jogo, olha os reportes e fala em cima disso, entende? Eu sou ninguém. Mas é só uma questão que você pode ver, né? Basta você acompanhar o jogo, você consegue entender isso que eu entendi também. Eu não tô decifrando nada. Porra, pelo amor de Deus, isso aqui é óbvio pra quem joga. Mas olha as dinâmicas que isso aqui dá. E é muito revoltante, cara, que nem todo mundo possa ter. Imagina, você na tua local podendo ter dinâmicas como essa. É claro que aí você ia ter que comprar outro deck, né? Porque aí o formato passa a ser sobre acertar metacall. Acertar metacall não é necessariamente sobre uso de techs, né? Não é eu usar o mesmo deck, usar o Yubel e meter os crossout. Não. É usar o Yubel quando for oportuno usar o Yubel. Em volta do Force, por exemplo. Eu tô dando o exemplo do Yubel, é claro. Mas quando não, eu vou para outro deck. Seja o Azamina, seja o Centurion, depende. Seja o Tenpai, depende. É claro que se isso fosse possível que você comprasse o Force por R$10 o trio, você ia ter dinâmicas parecidas na tua local. Seria legal, tá ligado? Imagina todo mundo poder ter essa experiência de jogar Yu-Gi-Oh! Dessa forma, que eu acho que é a parte mais divertida. É você poder fazer ter esse tipo de experiência. Infelizmente,
muita gente é privada disso, não só no Brasil, mas lá fora também. Mas enfim, meus amigos, essa carta é doida, e eu acho que o Yubel é um dos decks mais importantes do formato, por causa disso. Ele vai medir a temperatura da popularidade do Force. Isso já aconteceu antes, tá? Já aconteceu antes com o nosso amigão aqui, ó, o Nibiru. Quando o Nibiru foi lançado, até então ele era a carta mais impactante lançada pra gente no TCG, cara. Quando o Nibiru chegou, foi completamente absurdo, absurdo. Essa carta vinha matando todo mundo, cara. Porra, não tinha tantas negações que você fizesse tão early assim, saca? Então imagina a frustração de eu ter que começar a fazer uns sumos pra poder alcançar uma jogada e lá no final, se eu não tivesse negação, o cara comia uma mesa inteira, pelo amor de Deus. Então, naquela época, o coitadinho do Salamangreat acabou ficando de xereca máxima, pô. O Salamangreat ficou fudido, porque o Nibiru comia ele. O Thunder Dragon, que era um deck mais de combo, que dependia muito mais da jogada dele passar, e ele fazia até o Zombie-Stain, eu acho, que era um bicho que negava a carta do cara, mas era bicho face-up, ele se fudia mais pra Nibiru, tá ligado? Ele era mais forte, mas ele se fudia mais pra Nibiru porque ele era um deck que não tinha as handtrap pra segurar. O Sala, pelo menos, ele tinha um bom número de handtrap na época, que era usar 9, 12 handtrap, tá ligado? Ele podia usar isso aí, e isso era ter muita handtrap que tinha o potencial de segurar os outros decks também. Então, mesmo assim, o Sala conseguiu jogar, mas era quase que um termômetro também do quão bom o Sala era no formato. Era baseado no uso do Nibiru. Não só o Sala, mas o Thunder também, tá? Foi uma dinâmica que a gente já passou por ela. E é legal que exista. Mas enfim, pelo menos o Nibiru era promo de Mega Team, exclusivo a TCG naquela época. Coisa que o Force não é. Mas é basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais.